Olá, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para darmos seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, do nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos do Centro Espírita Ibirajara, né? O nosso estudo que acontece toda sexta-feira às 7h30 da noite, aqui pelo canal, que a gente vai então dando seguimento à leitura do Livro dos Espíritos. Eu vou abrir aqui para nossa reflexão uma paginazinha do livro Vida Feliz, que é escrita pelo espírito Joana de Ângeles, o médium é o Divaldo Pereira Franco. Ainda é tempo de recompores uma situação infeliz que tenha ficado para trás. Enquanto estás no caminho com o outro, há oportunidade para refazer e corrigir. Se ele não aceita a tua disposição, o problema já não é teu. Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permaneces em débito. O mau momento ocorre sempre. A manutenção dele é opcional do capricho humano. Saneia-te com a disposição superior de não conservar lixo emocional, buscando todo aquele com quem não foste feliz, a fim de retificar a situação. Então, está aqui, né, a nossa mentora chamando a atenção para a desnecessidade da gente ficar ah, acolhendo e mantendo lixo emocional, né? Se a gente tem uma questão aí mal resolvida com alguma pessoa e essa situação ela está nos afligindo, então o que a gente pode fazer para melhorar a nossa própria situação conosco mesmos, né? Tentar resolver isso, né, com a pessoa ou também no processo terapêutico, tentar não transformar isso num obstáculo para o seu próprio avanço espiritual, né? Não é a gente ter uma postura egoística de usar o outro ao benefício do nosso próprio crescimento, né? Tanto que ela fala ali, a gente tem que procurar o outro também. E se ele não estiver disposto a fazer a sua análise de consciência e a se modificar, aí a questão já é dele. O nosso passo a gente já deu. O nosso convite para que a gente evolua juntos, a gente já fez, né? Então, feita essa reflexão, vamos fazer uma breve oração só para a gente poder entrar em sintonia com a espiritualidade superior da nossa casa querida. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais, aqui estamos, Senhor. Humildemente pedindo a tua proteção, a tua orientação. Para que nesses breves instantes possamos ter sintonia com os propósitos superiores da nossa vida e com os mentores amigos que se aproveitam desses instantes para se aproximar, trazendo-nos as suas vibrações de saúde e de paz. Que possamos então, durante esses breves instantes, nos permitir abrirmos nosso campo vibratório para essas presenças bem-vindas e assim também em relação aos conceitos e aprendizados que serão trazidos no estudo da noite. Agradecidos estamos, Senhor, pela sua proteção e a sua orientação hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né? Estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, na sua parte segunda, que é a parte da vida espiritual, né? A parte que fala da realidade no mundo espiritual, que o nome especificamente é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E a gente está aqui no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. A pluralidade das existências é,
na verdade, um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? O Kardec, ali na parte inicial do Livro dos Espíritos, ele elenca os 5 princípios básicos da doutrina, que são o marco divisor da doutrina espírita de qualquer outra crença espiritualista, né? É uma doutrina cristã, mas é uma doutrina também que congrega diversos saberes de outras crenças, unindo isso tudo num corpo doutrinário, que é a doutrina espírita, né? Então, o que caracteriza a doutrina espírita é basicamente tudo o que advém desses 5 pontos principais, né? Que são eles: a doutrina espírita acredita na existência de Deus, é uma doutrina, portanto, que não é ateia, é uma doutrina teísta, portanto, né, um Deus único, né, a gente é monoteísta, porque temos uma tradição cristã também, na imortalidade da alma, então que existe algo além do corpo, né, nossa consciência profunda ela não depende do equipamento corporal para existir, né? Então, e quando nós desencarnamos, portanto, é possível que nós nos comuniquemos, né? Então, o terceiro item ali dos princípios básicos é a comunicabilidade dos espíritos, e depois que desencarnamos e que lá no mundo espiritual então nos comunicamos, né? Mas não ficamos só ali no mundo espiritual tocando arpinha, né? Como as tradições antigas e pouco conhecedoras da vida após a morte, né? Apregavam, digamos assim, que se tornou uma espécie de caricatura, né? No conhecimento popular. Nós não passamos então toda a eternidade no plano espiritual, nós reencarnamos. Então daí vem o quarto item, que é a pluralidade das existências, que é o que a gente está estudando agora. Mas não só existe a pluralidade das existências, como existe também a pluralidade dos mundos habitados. A gente vai tangenciar também esse item um pouquinho aqui no nosso estudo na noite de hoje, né? Então, que é a possibilidade de existir vida em outros planetas, em outros orbes, em outros sistemas, e que também servem de locais para o aperfeiçoamento do espírito, né? Então, a pluralidade das existências, como eu estava falando, ela é um dos 5 itens, dos 5 princípios básicos da doutrina espírita. Então, é um assunto que ele é eminentemente espírita, né? Ele não é um assunto periférico dentro da doutrina, ele é um assunto que determina as nossas crenças e as nossas ah, desse tema é possível a gente tirar inúmeras outras consequências que vão ser importantes no nosso entendimento da vida, né, no nosso entendimento da nossa experiência enquanto espírito, né? Que o espiritismo tem essa discussão que muita gente fala do espiritismo é só ciência, o espiritismo é só filosofia, o espiritismo é só religião, né? Na verdade, o espiritismo ele tem esse tríplice aspecto, porque a partir desses 5 princípios básicos da doutrina espírita, a gente tira implicações que são filosóficas, a gente pode tirar implicações que sejam científicas e a gente tira implicações que são religiosas, né? Então, é um princípio, então, básico, digamos assim, da doutrina espírita, a reencarnação, né? E a gente é sempre bom lembrar que a reencarnação ela não é propriedade do espiritismo, né? Como eu falei, a doutrina espírita ela bebeu em diversas fontes, né? Os espíritos que trouxeram essa revelação a Allan Kardec são espíritos guias da humanidade, né? Então esses conhecimentos eles nunca deixaram de encontrar uma forma de chegar aos espíritos encarnados, seja em que cultura fosse, né? Então, em diversas culturas,
a gente encontra pelo menos alguns desses 5 itens, desses 5 princípios básicos, né? Permeando as crenças, porque a religião humana, a instituição que é construída pelos homens, né, diferentemente desse sentimento de religiosidade, ela é uma manifestação cultural, né? Ela é uma manifestação é, circunstancial ali das populações e dos povos, né? Que constroem signos culturais. E a religião ela nada mais é do que um produto disso. O sentimento de religiosidade é algo mais profundo, né? Essa conexão com algo maior, com algo superior, é algo mais profundo, né? Digamos assim, o espírito tem isso inato dentro dele, como os espíritos nos colocam no decorrer aí do estudo do livro dos espíritos, a gente vai ver algumas vezes os espíritos mencionando isso. Só que a forma dele externar isso, né, depende do contexto em que ele está inserido, né, da cultura em que ele está inserido. Daí a gente tem essa diversidade toda de religiões e de crenças, né? Então vamos lá, entrando propriamente aqui no nosso estudo de hoje. O que são essas transmigrações progressivas? Né? Nada mais é do que uma análise acerca dessa evolução espiritual, né? A partir do momento em que o princípio inteligente, então, aporta no reino hominal, como que ocorre, então, essa evolução dentro, perdão, do reino nominal até atingir o estado de perfeição relativa que os espíritos falam, né? Faz essa distinção da perfeição de Deus, do Criador, da causa, né, sem causa, da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma entidade que existe por si, né? E nós, enquanto espíritos, enquanto princípio inteligente, jamais poderíamos nos igualar a Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, somos capazes de desenvolver um tipo de auto-realização que nos coloca numa situação de co-criador, né? Junto com, com Deus, junto com essa força primária, originária, que sempre existiu e sempre vai existir. Então, para analisar esse processo todo aí de evolução desse espírito, desse reino nominal, esse itemzinho vai falar disso, né? Essas perguntas que a gente vai analisar, que é a pergunta 189 até a 196, vão tratar disso, né? Lembrando que, né, antes de chegar no reino hominal, o princípio inteligente ele passou por todos os outros reinos, né? Pelo reino mineral, pelo reino vegetal e pelo reino animal, né? E aí esse princípio inteligente ele vai se individualizando e vai se tomando cada vez mais consciência de si e se tornando então pertencente ao reino nominal, né? É uma caracterização, é uma nomenclatura, né, que o Kardec traz para fazer essa distinção de quando o princípio inteligente então atinge essa condição de ser senciente, né? E com outras características que são mais próprias do humano, tá? Então é o reino nominal. Então, vou ler aqui as perguntas só para a gente ter uma noção desse itinerário que o Kardec vai traçar, e depois a gente vai refletir um pouco sobre cada uma delas, tá? Então, a pergunta 189, a primeira pergunta que é do nosso estudo da noite, ela pergunta o seguinte, né? São perguntas que o Kardec, então, faz para os espíritos, né? Lembrando sempre, Kardec, imbuído dessa alma científica, de querer investigar ali profundamente como é a realidade espiritual, né, da nossa vida. Kardec então pergunta assim: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Essa é a primeira pergunta. Vamos agora ver como que ele vai direcionar as perguntas seguintes.
qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Então ali ele faz uma pergunta primeiro de como que o espírito, como é a realidade do espírito desde o início da sua formação, né? Então, qual que é o estado da alma na sua primeira encarnação? A pergunta seguinte. E aí na pergunta 191, a dos selvagens são almas no estado de infância? Pois ele faz uma subpergunta. A. Letra A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento, uma decorrência da resposta, né? Ele insere essa pergunta. Mas nós vamos ver isso detidamente depois. Só estou trazendo esse panorama para para vocês entenderem do que vai ser composto o nosso estudo, entendeu? Pergunta 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, olha a pergunta do Kardec, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por graus intermediários? Fica aí uma pergunta interessante, né? 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Então, né, você tem um crescimento espiritual, você pode cair e retroagir para outros estados evolutivos? Aí a pergunta do Kardec, 194. É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado, de um lunático, né, de uma pessoa perversa? Se perguntar, a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Pergunta 195. A possibilidade de se melhorarem na outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Uma pergunta interessante. Pergunta 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência terrestre, da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Essa pergunta A da pergunta 196. Então são essas as perguntas que a gente tem para estudar na noite de hoje, e agora a gente vai se deter um pouquinho mais sobre cada uma delas, né? Então, nesse começo, o Kardec vai fazer uma pergunta sobre como são essas primeiras experiências do espírito na experiência humana, né? Quando já está individualizado, quando ele já é um ser senciente, que ele já tem condições de tomar escolhas pautadas por um conhecimento moral, né, e fazer suas decisões pautadas na razão entre é, é, o que ele vai aprendendo no meio do caminho na sua trajetória. Então vamos lá. Pergunta 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? O que a gente pode pensar disso, né? O espírito já nasce pronto. A primeira experiência do espírito no vamos colocar assim, a primeira experiência humana do espírito, né? Depois de ter passado por todo esse processo de evolução anímica, ele já vai nascer perfeito, né? Uma criança quando nasce, é a analogia que os espíritos vão fazer, tá? Entre nossa experiência enquanto encarnado e a nossa experiência nesse aspecto macro da vida espiritual. Uma criança quando nasce, ela já nasce autônoma, ela já nasce sabendo como se portar e tendo noção do bem e do mal, do certo e do errado, do justo e do injusto, conhecendo matemática, filosofia, ciência, né? Claro que não, né? Então, a nossa vida corpórea, ela nada mais é do que um reflexo mal ajambrado da nossa vida espiritual. Então, nós também somos criados simples e ignorantes,
né, na nossa, trajetória espiritual. E a gente vai aprendendo, né, a gente vai desenvolvendo a razão e com a razão a gente vai desenvolvendo a nossa moralidade, né? Então os espíritos respondem: não, né, não gozam os espíritos da plenitude de suas faculdades, né? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve, né? Então, ele também já vai colocando aí que o que vai se desenvolver primeiro é a nossa faculdade intelectiva, né? É o desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso lado racional, que depois vai propiciar que a nossa moralidade ela vai se desenvolvendo também. 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Os espíritos então respondem: o da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma ensaia para a vida. Então, esse paralelo, como eu falei, entre a vida corporal e a vida espiritual, né? Então, a primeira encarnação humana do espírito, ela é como se eles estivessem num estágio de infância espiritual, né? Pergunta 191. A dos nossos selvagens são almas no estado de infância? A gente precisa só ter um pouco de cuidado com o que o Kardec está colocando aqui como selvagens, né? Kardec é um homem do seu tempo, é um homem do século XIX, inserido num contexto científico do século XIX, que tinha uma ideia muito eurocentrista do mundo, portanto, uma ideia de que existiam culturas superiores e culturas inferiores, e que o papel, então, da Europa e dos homens brancos, né, era civilizar os países, as localidades, as culturas ditas inferiores e selvagens, né? A antropologia, ela já ali nesse momento já começava algumas discussões acerca disso, mas posteriormente só que se começou a discutir essas noções de uma maneira um pouco mais realistas, né? Porque não é que a cultura tecnologicamente diferente, culturalmente diversa do homem branco, que ela vai ser sempre inferior, né, à cultura hegemônica e dominante, né? Então a gente precisa tomar só um cuidado com isso, né? Porque o que a gente percebe, na verdade, é que almas em estado de infância elas reencarnam tanto em culturas ditas selvagens, com muitas aspas, como na cultura branca, europeia, ocidental, cristã, hegemônica naquele momento, né? Mas os espíritos respondem assim, de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões, né? Então vamos nos ater a essa questão só aqui do que é uma alma desenvolvida, né? E de uma alma que já galgou algumas experiências no campo da experiência humana, né? Então, são almas que, as almas que estão em estado de infância, no nosso momento, enquanto encarnados, elas são almas que não são mais tão próximas da infância assim, né? Elas já sofreram algum tipo aí de experiência na sua vida humana e já trazem minimamente, que ele fala assim, que já nutrem paixões, né? Já tem um instinto, já tem uma força que as impulsiona a agir
e que, portanto, vai aí gerando consequências nesse psiquismo que vai aprendendo ah, a decidir moralmente, a decidir, a fazer as suas escolhas com mais livre-arbítrio, com mais consciência de si. Subpergunta A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Pergunta o Kardec. Respondem os espíritos: de desenvolvimento, sim, de perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então é isso que tudo que eu vim falando, né? O espírito ele vai se desenvolvendo, né? E aí ele vai então conseguindo construir todo um repertório dentro de si de escolhas bem-sucedidas e mal-sucedidas, de traumas e de questões que ele vai ao longo da sua existência espiritual elaborando e melhorando e aperfeiçoando. Tá? Então, vou ler uma rápida análise do Kardec aqui, tá? A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ou da infância para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário do ponto de vista, do nosso ponto de vista, né, do humano, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Experiência, então, humana, quando a gente atinge a nossa humanidade, enquanto espíritos, ela se dá em diversos mundos. Né? É o que ele está dizendo aqui. Daí a pluralidade dos mundos habitados, o outro princípio. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em que cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias em que nenhum fruto produzem do espírito. Há existências corporais de que eles nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Né? Então, esse textinho aí do Kardec, ele meio que resume todo o nosso estudo da noite, tá? Então, vamos dar seguimento aqui. Pergunta 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor para os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se, transpor todos os graus, né, da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por todos os graus intermediários? Porque a gente vem trabalhando o tempo inteiro esse entendimento de que a conquista ela é gradativa, né? Que é passo a passo, é encarnação a encarnação. Tem encarnações que você aproveita a oportunidade, tem encarnações que você não aproveita, e aí você volta, e aí você aprende. Você vai sempre aí num ascendente com uma diferençazinha, às vezes, de estacionar, seguir, parar, né? Mas o que o Kardec está perguntando aqui é: a gente pode queimar a etapa? A gente pode atingir essa perfeição sem passar por todos esses estágios? De acordo com a doutrina espírita, de acordo com o que os espíritos estão dizendo aqui para a gente. Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Tá aí. Os espíritos aí estão dizendo uma coisa para a gente aqui. Você pode até achar que você vai conseguir atingir a sua perfeição queimando etapa. Mas eu só quero te dizer o seguinte: o que você hoje acha que é a perfeição, quando você realmente for perfeito, você vai ver que você está enganado. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza, e também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral,
racional e o moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Uma pergunta muito esclarecedora aí dos espíritos. Né? Porque a gente vê algumas culturas ocidentais falando da questão de você atingir certos graus de consciência, é, é, com determinadas técnicas de respiração, de meditação e tudo mais, sem qualquer desdouro das crenças, tá? desses amigos, né, de outras culturas. Acreditamos muito no papel transformador e emancipador que a meditação e a respiração traz. Mas veja bem, vamos ser coerentes aqui um pouco também com o que os espíritos nos trouxeram. A gente só vai conseguir atingir aquela perfeição que é possível a gente alcançar naquele nosso momento evolutivo. Isso por si só já é um grande ganho, né? Mas a gente tem que sempre ter a noção de que existe ainda todo um caminho a seguir, né? E de aprendizados, de conquistas, e que isso tudo vai ser mérito nosso. Né? Quando a gente for, então, galgando existências em outros orbes e tudo mais, a gente vai conseguindo então, ter uma ideia melhor do que é essa perfeição, do que não é. Pode o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Resposta: sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades no caminho. Só o descuidoso permanece no mesmo ponto. Então, a gente pode sempre, o nosso livre-arbítrio, a gente pode sempre crescer mais e decidir e escolher, né, que provas que a gente vai passar, que desafios, que guerras que a gente vai entrar, que brigas a gente vai contar, né, para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Então, a gente pode sim decidir por caminhos menos tortuosos, né? Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Pergunta 193. Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Então, né, a nossa escalada evolutiva, moral, espiritual, a gente vai estar sempre indo num crescente. Por mais que às vezes a gente estacione ou demore um pouquinho mais alguns patamares, a gente nunca vai retroagir, entendeu? A gente não vai retrogradar. É isso que os espíritos estão dizendo pra gente, né? Pergunta 194. Pergunta 194. Eu tive um cortezinho aqui, mas vamos retomar. Pergunta 194. É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Então, de acordo com tudo que a gente vem conversando aqui, né, não, né, justamente o que os espíritos respondem, visto que não pode degenerar. Subpergunta A. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Aí a resposta: sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. E aí, os espíritos, então, fazem uma outra análise aqui. A marcha o Kardec faz uma outra análise aí sobre esse grupo de perguntas. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa de elevação de qualidades morais. Herodes era rei e Jesus, carpinteiro. Pergunta 195. A possibilidade de se melhorarem em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde?
é aquilo, né? Então, se a gente vai viver muitas encarnações, né? Tem muita coisa aí pela frente e tal. Não pode deixar alguma coisa para resolver na próxima, né? Aquela preguiça assim, espiritual, né? A gente ouve alguns companheiros às vezes falando isso de brincadeira, mas sem dúvida que existem conteúdos aí inconscientes nossos que, quando a gente tem conhecimento dessas verdades, a gente pode acabar de fato caindo nessa armadilha, né? E aí, o que os espíritos colocam? Aquele que assim pensa em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não o retrataria mais do que qualquer outro, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes. Mais liberto, que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então o sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso. E essa é a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência, que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Né? Então, o que ele está falando aqui é muito diferente a gente saber uma coisa pelo campo racional e a outra é a gente ter a experiência dessa coisa. Né? Então, aquela pessoa que tem o conhecimento, mas do campo do ponto de vista só racional, mas sem ter a experiência, muito provavelmente ela vai ter mais facilidade de encarar a vida desse jeito. Ah, eu sei que a vida espiritual, ela não termina numa encarnação e eu posso resolver outras coisas em outras encarnações e tudo mais. A pessoa já sabe isso do ponto de vista irracional, mas ela não tem isso dentro dela, né, como experiência. Ao passo que os espíritos que já têm um pouco mais de, 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 de passado, né, digamos assim, eles já têm essa experiência e já muitas vezes já estão aqui como fruto de um planejamento mais detalhado feito antes de reencarnar, né, como fruto de uma experiência mais depurada, né, já estão aqui um pouco mais lapidados, né, pelo passado. Então, isso não é só uma crença, isso não é só uma crença racional, isso é uma verdade, isso é algo que esse espírito já tem imbuído em si, né? Comentário do Kardec. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-lo o mais depressa possível. Ninguém quer ficar sofrendo, né? Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E esta ideia o desviará mais depressa da cena do mal do que o fogo eterno em que não acredita. Pergunta 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Resposta: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem, porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, transmigrações sucessivas, atingem a finalidade para que têm. É o corpo que influi sobre o espírito. Ah, se eu perguntar a pergunta, agora a gente já mudou. Essa foi a resposta, agora a gente está mudando para uma outra pergunta. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Né? Porque, então, o espírito está perguntando se é, o espírito, mais ou menos o que está por trás dessas perguntas, dessa pergunta 196, é a seguinte ideia. É necessário realmente que o homem reencarne, tenha a experiência da reencarnação para evoluir espiritualmente? E os espíritos disseram que sim. Né? Então, Kardec passa para a pergunta seguinte: é o corpo que influi sobre o espírito para que esse melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Então, essa pergunta a gente vai ver repetidas vezes, tá, no livro dos espíritos. E os espíritos eles vão fazendo sempre enfoques diferentes. Né? Dessa vez eles podem
Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. O suco da vida nos oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor que se acha, que se chama espírito ou álcool. Peraí, deixa eu ler de novo aqui, porque eu acho que eu li uma coisa errada. O suco da vide, eu acho que eu li da vida, se eu não me engano, na primeira leitura, então me perdoem, estou me corrigindo aqui. O suco da vide da videira, né, da uva, nos oferece um símile material, né, símile é semelhança, né, nos oferece um modelo parecido, né, um símile material dos diferentes graus da depuração da alma, né? Então, tipo, o suco da videira, o vinho, o suco da uva, ele nos oferece uma analogia, né? Uma metáfora do que é a vida dessa questão da depuração da alma. Ele contém um licor, que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Essa só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em que cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que enfrentar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Né? Aquela ideia de que a joia, a pedra preciosa, ela também precisa ser lapidada, ela também precisa ser limpa, retirada toda a ganga, para que ela possa então brilhar e fulgurar. É esse mais ou menos o raciocínio que Kardec está trazendo aqui para a gente. E o corpo ele é instrumento do espírito. Um instrumento, é o meio pelo qual o espírito influencia na sua vida corpórea, né? E age, atua e tem as suas experiências e se torna possível a sua evolução espiritual. Né? Então é isso, já extrapolei aqui um pouquinho do tempo. Me desculpe, mas é porque eram muitas perguntas e realmente não tinha como ser mais sucinto que isso. Eu gosto sempre de ler, não gosto de passar por cima, porque o Kardec é importante, né? A gente não pode ficar só fazendo elucubrações. Então, espero que tenha sido útil para vocês, assim como foi para mim. É sempre bom voltar a Kardec, né? A gente não pode pretender nunca fazer qualquer análise espírita sem voltar a Kardec. Então, vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por nos oferecer uma doutrina tão rica e tão apta a responder a toda a complexidade da nossa experiência espiritual, que dialoga ainda hoje, quase 2 séculos após a sua chegada, com os nossos tempos contemporâneos. Obrigado pela tua misericórdia em nos mandar essa doutrina e nos colocar cientes para nos tornarmos pessoas melhores, para tomarmos melhores decisões e nos tornarmos pessoas melhores. Proteja-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.